Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, sua casa do futebol africano aqui no YouTube Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a quem gosta, né, de futebol africano, clubes, seleções, jogadores e jogadoras africanas. Aqui a gente fala sobre futebol africano semanalmente, o seu canal preferido de futebol africano em língua portuguesa. Um abraço para o Brasil, para Angola, para Moçambique, para Cabo Verde, para São Tomé e Príncipe, toda a lusofonia também. Tá aí, Portugal, a galera que nos assiste também, porque hoje a gente vai trazer um conteúdo muito especial, que eu posso falar aqui que é um conteúdo no YouTube do Brasil e fora da África, único e inédito. Um guia completo e breve sobre a Liga dos Campeões Africana, o principal torneio de clubes da África da temporada 2023-2024. E eu preciso sempre lembrar vocês, cara, que quem apoia esse projeto, a única instituição que apoia esse projeto é a KTO. Então, quem quiser fazer aquela aposta de fé aqui, é só colocar África BR lá na KTO, não precisa de aplicativo, só chegar aqui na descrição, clicar no link e fazer a sua aposta. Quem fizer pela primeira vez uma aposta lá e colocar África BR, vai ganhar 20% a mais de grana para apostar ou nos clubes africanos ou em clubes brasileiros, clubes europeus. Podem utilizar o cupom África BR, porque se vocês usarem esse cupom África BR, vocês estarão ajudando principalmente o África Mamba a receber mais investimentos. Eu realmente preciso da ajuda de vocês nesse cupom África BR lá na KTO, tá bom? Ajudem nessa missão que vocês vão estar, assim, ajudando muito o canal, assim como o fato de já dar o like aqui nesse conteúdo para chegar a mais pessoas no continente africano, no Brasil, para esse guia completo da Liga dos Campeões Africana, que vai chegando a mais uma edição. E aí vamos fazer o seguinte, gente, nós vamos falar sobre os 16 clubes que vão participar dessa Liga dos Campeões Africana, lembrando que o atual campeão é o Al Ahly, 11 vezes campeão, um dos maiores campeões, não só o maior campeão da África, mas um dos maiores campeões do mundo a nível de Real Madrid, assim, o que o Al Ahly tem feito nesse último século, não à toa que foi apelidado de o campeão do século. Vamos falar sobre os 16 clubes e vamos começar pelo grupo A, né? Porque a gente vai falar das peças mais carimbadas do continente africano a nível de clubes, mas a gente vai falar também das surpresas desses clubes que chegaram à fase de grupos. Lembrando que não é fácil chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões Africana, porque a gente tem 54 países com vários, centenas, dezenas de clubes africanos e apenas 16 chegam ao torneio de clubes mais importante da África, a fase de grupos, apenas 16. Então, muitos desses clubes, como Raja Casablanca, Zamalek, por exemplo, não estão nessa edição da fase de grupos da Liga dos Campeões Africana porque não chegaram nessa fase, ou não conseguiram chegar à fase de grupos caindo antes, ou principalmente, gente, não fazendo boas campanhas, como Raja Casablanca não fez uma boa campanha no último campeonato marroquino, e o Zamalek também não ficou entre os dois primeiros colocados da Liga Egípcia e acabaram indo para a Copa das Confederações Africana, que é a espécie de Sul-Americana, principalmente o Zamalek. Então já não teremos Raja Casablanca e não teremos também Zamalek nessa edição da Liga dos Campeões Africana. Eu vou colocar aí a fase de grupos para vocês observarem melhor, e a gente vai começar pelo grupo A, que tem algumas surpresas bem interessantes. Primeiro é a volta do Mazembe, cara. O Mazembe ficou as últimas duas edições da Liga dos Campeões da CAF sem ir para a fase de grupos. O Mazembe, que é um dos maiores campeões do continente africano, tá, cara? O Mazembe, depois dos clubes do norte da África, é o clube mais vencedor aí do continente africano, um clube extremamente tradicional, gigantesco no continente africano, mas que nas últimas temporadas vem tendo crises aí, a nível de administração, a nível técnico também. As últimas duas temporadas, o Mazembe, a última temporada, por exemplo, foi eliminado por uma equipe de Senegal nas preliminares e acabou não vindo para a fase de grupos, acabou demitindo lá um monte de gente, uma crise técnica e administrativa das últimas temporadas do Mazembe, mas é bom lembrar, tá, cara, que o Mazembe da última década foi base da seleção da República Democrática do Congo, conquistou a Liga dos Campeões da CAF, chegou à final do Mundial de Clubes, conquistou a Copa das Confederações Africana, que é uma espécie de Sul-Americana do continente africano, mas nas últimas temporadas acabou não fazendo boas temporadas continentais, digamos assim, não conseguiu chegar à fase de grupos. Mas ele então volta após duas temporadas à fase de grupos da Liga dos Campeões Africana e volta num grupo bem interessante, né? E aí nós estamos falando desse grupo que vocês estão vendo aí, que é um grupo com, por exemplo, clubes como uma Mamelodi Sundowns, cara. Uma Mamelodi Sundowns, eu já tenho falado muito como é um dos principais projetos do continente africano, atual campeão sul-africano, chegou na semifinal, inclusive, da última Liga dos
Campeões da CAF, colocou 5-1, 5-2 na fase de grupos da temporada passada no Al-Ahly, e para mim o principal futebol jogado a nível técnico, de organização tática e de revolução tática. Mamelodi Sundowns para mim é um dos projetos mais interessantes e mais modernos do continente africano. Eu já colocaria o Mamelodi Sundowns nessa lista aí para ficar de olho, quem sabe ser um campeão dessa edição e bater de frente com o Al-Ahly novamente. E além do Mamelodi Sundowns, a gente tem, como eu já disse, o Mazembe voltando à Liga dos Campeões, da fase de grupos, 2 temporadas depois, né? O Mazembe que revelou o Samatta, revelou o Muleka, agora está jogando no Besiktas também, junto do Aboubakar, lá na Turquia. E além do Mazembe e do Mamelodi Sundowns, a gente tem o Pirâmides FC. E a história do Pirâmides FC, para quem acompanha o canal, você já sabe, né? O Pirâmides FC foi aquele clube que conseguiu ser construído e comprado por um sheik lá dos países do Golfo. Não lembro se era da Arábia Saudita ou do Catar, mas a gente tem um vídeo aqui, porque o Pirâmides FC simplesmente fez a limpa naquele Brasileirão lá de 2017, 2018, trouxe o Rodriguinho, trouxe o Ribamar, trouxe o Valentim. Cara, eu tenho um vídeo só sobre o Pirâmides FC, depois vocês podem ver, ou vou colocar aqui no card, ou vou colocar lá no final, ou vocês podem maratonar. E aquele grupo de donos que comprou vários brasileiros acabou saindo fora depois, mas a nova gestão do Pirâmides FC é uma gestão que deu um desenvolvimento para esse Pirâmides FC, que hoje a gente já pode falar que o Pirâmides FC é a terceira força do Egito. E na última temporada foi a segunda força do Egito. O Pirâmides FC é o atual vice-campeão egípcio, e por ser o atual vice-campeão egípcio, o Pirâmides FC foi para as preliminares da Liga dos Campeões da CAF e conseguiu a sua primeira vaga na história da fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF. Então aqui, nesse grupo, a gente vai ter tanto o Pirâmides FC fazendo a sua primeira participação na fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF, como o clube da Mauritânia, que eu vou falar daqui a pouco. Mas o Pirâmides FC eu ficaria de olho, tá? Porque o Pirâmides FC já chegou em finais, por exemplo, da Copa das Confederações Africanas, né, a equivalente à Sul-Americana do continente africano, e agora vem para a sua primeira fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF, com contratações aí, tanto de jogadores do Zamalek, fazendo contratações aí de destaques, por exemplo, da própria Liga Egípcia, de clubes menores, e contratando principalmente o Mayele, que foi um dos grandes destaques do Yanga, da Tanzânia, na última temporada, um dos principais jogadores e atacantes do futebol africano da última temporada, e também atacante da República Democrática do Congo, ele que deve jogar também a Copa Africana das Nações. E aí a gente fala sobre aquela grande disparidade entre clubes do Sul, do Leste, de outras regiões do continente africano, para clubes do Norte, que conseguem oferecer contratos com valores monetários muito maiores. Então eles vão lá no leste da República da África e contratam o Mayele, cara, um baita centroavante do futebol africano que fez uma grande temporada, chegou à final da última Copa das Confederações Africanas com o Yanga, né, que foi o primeiro clube nos últimos 30 anos da Tanzânia a chegar a uma final da competição continental, e contrata esse jogador. Por isso eu ficaria de olho nesse grupo, que para mim é o grupo mais disputado e equilibrado tecnicamente, com a Mamelodi Sundowns, com principalmente o Mazembe e o Pirâmides FC. Esses 3 grupos vão disputar vaga aí até a última rodada, a próxima fase da Liga dos Campeões Africana, né, que eles já têm a fase de grupos, já vão direto para as quartas de final. E esse outro clube que vocês estão vendo aí, é nome difícil, né, o Nouadhibou, é uma das grandes, talvez a grande surpresa dessa fase de grupos, porque é o primeiro clube da Mauritânia a jogar a fase de Liga dos Campeões da CAF. A Mauritânia não é, evidentemente, um país com muita tradição no futebol africano a nível de clubes, já é difícil chegar a uma fase de grupos da Liga dos Campeões, independente de qual país, de qual nível técnico você for, mas o Nouadhibou chegando à fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF pela primeira vez, a primeira vez do clube da Mauritânia chegando à fase de grupos do principal torneio de clubes da África, o que demonstra também uma fase interessante do próprio futebol da Mauritânia, né? Mauritânia que volta também à Copa Africana das Nações 2024, uma seleção que vem em ascendência aí e vai combinando também essa ascensão a nível de clubes. E é interessante, cara, que eles contrataram para essa Liga dos Campeões da CAF um jogador que era jogador do Raio Vallecano, cara, um jogador que se chama Sadmet Tayak, que ele é neto do ex-presidente da República, tá? O Cid Ahmed Tayak, que comandou a Mauritânia de 84 até 2005. Então esse ex-jogador do Raio Vallecano da Espanha o meio-campista vai defender o time do
Wahdibu, da Mauritânia. Olho nesse clube que derrotou o Real Bamako nas preliminares da Liga dos Campeões da CAF, um clube tradicionalíssimo do Mali, e vai fazer a sua estreia aí na Liga dos Campeões da CAF, o primeiro clube da Mauritânia a chegar na fase de grupos da Champions League da CAF. Indo aí a fase de grupos, ao grupo B, cara, a gente também tem outros clubes bem interessantes para avaliar aí, por exemplo, nessa Liga dos Campeões da CAF. Como vocês estão vendo aí na tela, a gente já tem outros clubes bastante tradicionais no grupo B, né, que é o Wydad Casablanca, atual vice-campeão da Champions League da CAF, foi campeão na temporada retrasada também, e vem de duas finais, inclusive, seguidas da Liga dos Campeões da CAF, venceu a penúltima sobre o Al-Ahly e agora perdeu na última temporada para o Al-Ahly numa revanche na última Liga dos Campeões da CAF. A gente tem também o Simba da Tanzânia, né, que foi um desses outros clubes da África Oriental, né, do leste africano da Tanzânia, que tem torcidas muito apaixonadas também e que vem com projetos muito consistentes dentro do continente africano. O Simba já vem pegando quartas de final nas últimas temporadas da Liga dos Campeões da CAF. É um projeto ambicioso, com dinheiro investido ali do presidente também, que quer tornar esse clube um campeão africano nas próximas temporadas. Então, o Simba da Tanzânia representa também o desenvolvimento e principalmente o nível mais competitivo dos grandes clubes tanzanianos no continente africano, e não à toa o Simba chega mais uma vez à fase de grupos da Liga dos Campeões africana, que demonstra também um projeto duradouro do clube tanzaniano. Outro clube que está nesse grupo B é o ASEC Mimosas, né? A volta do ASEC Mimosas também, que é um dos grandes formadores históricos da Costa do Marfim, da seleção da Costa do Marfim. Se a gente for ver aí, boa parte desses jogadores que fizeram história na última década, nos últimos 20 anos na Costa do Marfim, a boa parte deles formaram os seus jogadores no ASEC Mimosas, né? O ASEC Mimosas, que hoje é muito um clube formador também de muitos jovens, formou agora por último o Karim Konaté, que está jogando no Red Bull Salzburg, pretende ser, parece aí, o substituto do Haaland na Europa, no projeto da Red Bull, e foi formado no ASEC Mimosas da Costa do Marfim. Então, eu ficaria de olho nesse ASEC Mimosas, cara, porque é um clube que é bastante formador, né? Normalmente são jogadores que acabam saindo depois da Costa do Marfim e indo jogar na Europa, mas, sobretudo, o ASEC Mimosas sempre formando jogadores para a seleção da Costa do Marfim. Se eu não me engano, formou o Kalu, formou o Kolo Touré também, o ASEC Mimosas. Então, é o clube, assim, o principal clube de Abidjan, da capital da Costa do Marfim, e é muito interessante a gente voltar a ter esse fenômeno, essa força da Costa do Marfim na Liga dos Campeões africana. E esse outro clube é muito interessante, cara, o Jwaneng Galaxy, cara, ele simplesmente é um clube meteórico de Botsuana. E se a gente for ver Botsuana, é um país com menos de 3 milhões de habitantes, é um país ali visitante à África do Sul, visitante no sentido de ser vizinho, né, à África do Sul, cara, e é um clube que foi formado, cara, foi fundado em 2015. Sim, cara, é um clube do Botsuana de 2015, foi fundado em 2015. E, cara, aí vocês podem falar, pô, 2015 deve ter sido a primeira participação na fase de grupos desse clube de Botsuana, né? O Jwaneng Galaxy. Não, cara, vamos lá. Em 2021, o Jwaneng Galaxy chegou a eliminar na primeira fase o Simba da Tanzânia, tá? E aí ele consegue, basicamente, a sua primeira participação na fase de grupos da Liga dos Campeões africana. E nessa temporada agora, cara, o Jwaneng Galaxy simplesmente eliminou na fase preliminar da Liga dos Campeões da CAF o Orlando Pirates, cara, simplesmente um dos clubes mais tradicionais do continente africano e um dos clubes mais tradicionais da África do Sul. Então o Jwaneng ele elimina em 2021 o Simba da Tanzânia e agora acaba eliminando nas preliminares o Orlando Pirates, que mais uma vez amarga aí. Que faz o Orlando Pirates, hein, cara? O Orlando Pirates hoje, não é exagero falar, tá? O Orlando Pirates hoje é a terceira força da África do Sul, porque a primeira força é uma Mamelodi Sundowns, a segunda força, que não é o Kaizer Chiefs, e o Orlando Pirates caindo em desgraça aí em competições continentais, não chegando à fase de grupos, e era o franco favorito a chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF, mas a gente não pode colocar esse projeto de Botsuana como um projeto que chegou aí por acaso, tá? Porque o projeto do Jwaneng Galaxy é um projeto, por exemplo, que é apoiado por empresas de mineração de diamantes lá em Botsuana, né? E se a gente for ver Botsuana como país, é um dos principais produtores de diamantes do mundo.
apesar de ser um país pequeno, tem uma produção e uma escavação de minérios, de mineração e principalmente de exportação e produção de diamantes. Então, o Botsuana é um país que é um dos maiores exportadores e produtores de diamantes do mundo, e esse clube é apoiado por empresários aí desse ramo de mineração de diamantes. Então, é interessante como um clube de apenas 8 anos já chegou 2 vezes à fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF, o que demonstra aí uma revigoração desses projetos de clubes do continente africano, novos projetos se reestruturando, novos projetos revigorando a cena de clubes do continente africano, para muito além do Al Ahly, né, que já é um grande clube, mas a gente tem outros clubes aí desafiando o status quo, principalmente de clubes tradicionais como Orlando Pirates, que mais uma vez não chega à fase de grupos da Liga dos Campeões Africana, talvez a principal, junto com o clube da Mauritânia, a grande surpresa dessa fase de grupos, apesar de não ser a primeira vez do clube de Botsuana na fase de grupos da Liga dos Campeões Africana. Agora aí no grupo C, como vocês estão vendo novamente, a gente tem o terceiro grupo da fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF, que é o Esperance da Tunísia, o Petro de Luanda, o Al Hilal do Sudão e o Estuali da Tunísia também. Nós temos 2 grupos tunisianos no mesmo grupo, o grupo C, o Esperance da Tunísia, um dos maiores campeões também do continente africano, está sempre chegando em semifinal, sempre chegando em final da Liga dos Campeões da CAF, um time copeiro, assim como o Wydad Casablanca, um time extremamente copeiro. O Esperance Tunísia sempre é um clube que é um dos favoritos a conquistar a Liga dos Campeões da CAF. E para além dele, a gente tem um outro clube que é o Petro de Luanda, né, cara? O Petro de Luanda sendo aí o clube de Angola, mais uma vez chegando pela 5ª temporada seguida à fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF. Isso dentro de um contexto do 1º de agosto que já não consegue ser competitivo a nível interclubes do continente africano, e dentro dessa perspectiva que eu falei lá no começo, cara, é difícil os clubes africanos, por mais tradicionais que sejam, estar sempre na fase de grupos, porque é muito disputado, ou pelo nível de coeficiente lá que classifica os clubes a partir das federações, e como também clubes tradicionais que acabam caindo nas preliminares mesmo, como Orlando Pirates, outros clubes também como Raja Casablanca, Zamalek, que nem foram para essa edição da Liga dos Campeões da CAF, por exemplo, e a gente tem pela 5ª vez o Petro de Luanda de Thiago Azulão chegando a mais uma Liga dos Campeões da CAF. Lembrando que a última edição da Liga dos Campeões da CAF, ou a penúltima, né, a gente teve o Thiago Azulão, brasileiro, sendo o artilheiro, tá? O artilheiro da Liga dos Campeões da CAF brasileiro. O Thiago Azulão chegou a 150 gols pelo Petro de Luanda. A gente teve também na temporada passada, retrasada, o Petro de Luanda chegando à semifinal de uma Liga dos Campeões da CAF, depois de mais de 10 anos, de quase 20 anos. Então, assim, é um projeto para ficar de olho, é um projeto para a gente ficar de olho novamente, o Thiago Azulão, brasileiro, que é uma lenda aí do futebol africano, uma lenda principalmente do futebol angolano e do futebol da história do Petro de Luanda, que vai jogar mais uma Liga dos Campeões da CAF. Então tem que aplaudir o projeto do Petro de Luanda de Angola e como conseguem ser competitivos, chegando pela 5ª vez à Liga dos Campeões da CAF. Isso não é fácil, tá? Dentro desse circuito competitivo de clubes do continente africano. O Al Hilal, cara, chegando também do Sudão, outro clube também, assim como o Al Merreikh, que ficou de fora dessa fase de grupos, mas que sempre está em quase todas as edições da Liga dos Campeões. O Al Hilal chegando também novamente ao grupo, à fase de grupos da Liga dos Campeões africana. E aqui no grupo D a gente tem o Al Ahly, né? Como eu já disse, 11 vezes campeão, 3, 4 vezes seguidas chegando à final da Liga dos Campeões da CAF. Eu tenho um vídeo sobre o Al Ahly, tá? Explicando o porquê da supremacia do Al Ahly, como o Al Ahly constrói um projeto que é lucrativo dentro de um contexto de clubes nem sempre é tão lucrativo assim, mas o Al Ahly ele consegue de várias formas associativas, digamos assim, tornar esse projeto lucrativo e consegue trazer, por exemplo, o Modeste. Lembra do Modeste, aquele jogador que o francês mesmo, ele mesmo, que jogou aí no Borussia Dortmund, que jogou em outros clubes da Alemanha, que metia gol pra caramba. Ele é o grande reforço do Al Ahly para a temporada, o que demonstra o poder aquisitivo do Al Ahly para trazer um jogador assim da Europa, um jogador que não deve ter um salário baixo, um jogador que, por exemplo, aqui no Brasil meteria 35 gols por temporada, e o Al Ahly, um dos clubes mais vencedores, ou o clube mais vencedor da África e um dos clubes mais vencedores do mundo, e o clube que tem mais cash também no continente africano, traz o Modeste para essa temporada da Liga dos Campeões Africana, e é a grande contratação do futebol africano nessa temporada, sem sombra de dúvidas, o Modeste. E aí a gente tem o nosso famoso CRB, né, que é a sigla do Belouizdad, também da Argélia. A gente tem o Young Africans, tá? Ó, e aí uma outra questão, né? A gente tem agora esse nível de desenvolvimento dos clubes tanzanianos, né? A gente tem o Young Africans e o Simba, os 2 clubes da Tanzânia, que são de regiões como a Tanzânia, que nunca conquistaram um título continental
no continente africano e que podem, quem sabe, aí chegar numa final e conquistar pela primeira vez um clube tanzaniano conquistando a Liga dos Campeões da CAF. Teremos os dois clubes na fase de grupos, tá? Isso é quase inédito, é muito difícil ter dois clubes do mesmo país na fase de grupos classificados. Então, o Young Africans, que é o atual vice-campeão, inclusive, da Copa das Confederações Africanas, que é a espécie de Liga dos Campeões Africana, como eu disse lá no começo, né, o primeiro clube nos últimos 30 anos a chegar numa final continental da Tanzânia. Na temporada passada, agora vai disputar o principal torneio, que é a Liga dos Campeões da CAF, um grande processo de desenvolvimento dos clubes da Tanzânia no continente africano. E por último, aí no grupo D, a gente tem o Medeama SC. Cara, esse clube, cara, é muito interessante a história desse clube, porque vamos lá, a gente está falando de um clube que foi pela primeira vez campeão ganês. E desde 2012 a gente não tinha nenhum clube de Gana que participava da fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF. E isso a gente está falando de um país como Gana, que é um clube, que é um país extremamente tradicional no cenário do continente africano, de seleções, nem se fala também. Um clube que tem o Asante Kotoko, que é um campeão continental também, o Hertz também, que é o principal desafiador aí a nível tradicional e de títulos também em Gana. E o último clube ganês a jogar uma fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF foi o Berekum Chelsea, cara, lá em 2012. Não foi nem os maiores clubes de Gana que chegaram à fase de grupos da Liga dos Campeões. Todos eles, nesses últimos 10, 11 anos aí, acabaram sendo eliminados nas preliminares aí, da Liga dos Campeões africana e não conseguiram chegar à fase de grupos. E o Medeama, atual campeão da Liga de Gana, da região oeste de Gana, é o atual campeão de Gana, pela primeira vez sendo o campeão ganês. E, cara, a última vez, e aí também demonstra não só um projeto muito interessante, um novo projeto revigorando o futebol de Gana, porque, assim, a última vez que um clube do oeste de Gana havia sido campeão ganês, havia sido lá na década de 1970, cara. E agora eles não só foram campeões de Gana, que já é muito difícil, mas chegaram à fase de grupos de Gana. Então, o Medeama, junto com o clube da Mauritânia, junto com o clube de Botsuana, é a grande surpresa. Talvez o clube da Mauritânia e o clube de Gana, por ser o primeiro campeão ganês, são as grandes, digamos que as grandes surpresas, assim, dessa fase de grupos. O Medeama SC, de fato, cara, a grande surpresa aí de Gana, mostrando que é um novo projeto de Gana para ficar de olho. Eliminou o Oroya também, que é um clube tradicional da Guiné, que está sempre participando da fase de grupos aí. O Oroya já foi campeão africano já lá no século passado, 80, 70 também. O Oroya é um clube extremamente tradicional em Guiné. O Medeama SCI chegando à fase de grupos da Liga dos Campeões africana, uma das grandes surpresas da última temporada de Gana, calando aí os principais clubes de Gana e sendo campeão ganês. Então, galera, para fechar o que vocês estão vendo aí, todos os grupos, a gente tem o grupo A com a Mamelodi Sundowns, a gente tem o Pyramids FC, a gente tem o Mazembe e o Noah Dibu da Mauritânia. O grupo B, o Wydad Casablanca, Simba, a SEC Mimosas, o Jwaneng Galaxy, fechando o grupo B. O grupo C, o Esperance Tunis, a gente tem o Petro de Luanda, o Al Hilal do Sudão e o Etoile da Tunísia. E no grupo F a gente tem, por exemplo, o Al Ahly do Egito, o atual campeão do continente africano, 11 vezes campeão, o Belouizdad da Argélia, o Young Africans da Tanzânia e o Medeama, a grande surpresa, junto com o clube da Mauritânia, na fase de grupos. A fase de grupos começa em novembro e o campeonato vai até a metade de 2024. Se você estiver vendo esse vídeo em 2024, não deixe de dar o like nesse conteúdo inédito sobre o guia completo da Liga dos Campeões Africana, um guia que eu tenho certeza que foi um guia inédito fora da África, o primeiro guia e talvez o único guia da Liga dos Campeões da CAF fora da África aqui no YouTube. Então, para quem está assistindo aqui no Brasil, Angola, Moçambique, deixa o like aí, cara, para ajudar, compartilha nos grupos. Tipo assim, pô, cara, tem um maluco lá que fez um guia sobre a Liga dos Campeões da África e ele precisa do like de vocês, ele precisa das visualizações e da inscrição aqui no África Mamba, que é a casa do futebol africano no YouTube do Brasil, beleza? Então, deixa a curtida aqui, maratone os vídeos do África Mamba e eu espero que vocês tenham gostado do guia completo e breve também dos principais clubes da Liga dos Campeões africana, 16 clubes buscando apenas uma missão,
o título mais importante da África. E eu espero vocês no próximo vídeo, maratona os vídeos do África Mamba, que é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Quem é que vai bater o Al-Ahly? Alguém vai tirar a hegemonia do Al-Ahly nessa edição de 2023-2024 no continente africano? Isso a gente vai acompanhar. Me sigam lá no @LuizFernandoFilho no Twitter, que eu vou estar sempre atualizando vocês sobre o futebol de clubes do continente africano. Tamo junto e até a próxima. Fé!